Eu estava refletindo e geralmente quando a gente fala da sociedade, a gente normalmente pensa em política, economia ou costume. Só que tem algo que é muito mais profundo, que ele revela a saúde de um povo, a estética. A maneira como a gente se expressa artisticamente, a beleza que nós cultivamos, a música que nós escolhemos ouvir, todos esses elementos não apenas refletem o nosso gosto, mas a nossa alma coletiva e a virtude de uma nação. Se eu não me engano, Aristóteles já lembrava que o belo é ordem, proporção e harmonia. E Santo Tomás já nos ensinou que o belo é sinal da verdade divina e refletida no mundo. E quando uma sociedade abandona o belo, ela deixa de cultivar a virtude e a música talvez seja o reflexo mais imediato disso. Se a gente for olhar na música popular brasileira do passado, a gente encontra exemplos claros dessa harmonia e virtude. Por exemplo, o Heitor Villa-Lobos, com suas composições, ele buscava a grandeza do espírito brasileiro. Ele estruturava suas obras com equilíbrio, complexidade, beleza. Ele refletia uma sociedade que, mesmo com a sua imperfeição, ela já aspirava à ordem e à virtude. Mais tarde, a bossa nova emergiu como epítome da elegância e da leveza musical do Brasil republicano. As músicas como Garota de Ipanema, Dindi, Samba da Bênção não só encantaram os ouvidos, mas eles celebram a harmonia entre poesia, melodia e sentimento, que oferece uma estética que eleva a alma. O Rio de Janeiro, nos anos 60, por exemplo, era um lugar belíssimo, se você fosse lá. Era considerado a cidade do futuro. Se você for colocar vídeos, como eu estou colocando aqui do Rio de Janeiro nos anos 40, 50, 60, era um lugar belíssimo. Mas só que hoje, infelizmente, a situação é drasticamente diferente. Quando a gente observa alguma manifestação da música popular contemporânea, tipo funk, a gente percebe um fenômeno que é perturbador, a celebração do imediato, do carnal superficial, a letra que exala o prazer momentâneo, a desordem moral, o comportamento impulsivo, a música que espelha a sociedade que perdeu o contato com o belo e com a virtude. Esse contraste não é só estético, como vocês podem ver aí nessas imagens, ele é moral. O Brasil ele deixou de valorizar a harmonia e a ordem no campo artístico, ele abriu espaço para uma degradação cultural que reflete diariamente no comportamento social e na perca do senso do bem. A cultura do ri levei vantagem, a cultura do eu vou roubar, a cultura da favela, ela cria isso. Eu não estou afirmando que toda música contemporânea é intrinsecamente ruim, mas que perceber a mudança estética é um fato. A música moderna, em muitos casos, ela, na maioria dos casos, na realidade, ela abandona a busca pela proporção, pela beleza, pelo refinamento. Ela substitui por apelo imediato, superficialidade, uma sensação de enfermidade. Se a gente comparar com Bossa Nova, com a música clássica brasileira, fica claro que a arte brasileira, como expressão do espírito coletivo, reflete um declínio da ordem, do belo para o hedonismo, para a dispersão e da desordem moral. E essa reflexão ela não se limita só à música, ela estende à estética geral da sociedade brasileira, a arquitetura, a literatura, a maneira como nos vestimos e como nos apresentamos. Por exemplo, vamos comparar a arquitetura neo-europeia que houve no Império, não era exatamente neo-europeia, neoclássica que houve no Império, e vamos comparar ela com Niemeyer, que mesmo sendo feio ainda tinha um certo tipo de ordem, mas vamos comparar com pior hoje, que é a arquitetura moderna brasileira, que você sai na rua, parece que você está no Minecraft andando, tudo quadrado. E isso indica uma decadência cultural mais ampla, e essa educação estética é indissociável da educação moral. A sociedade que despreza o belo, ela inevitavelmente perde contato com o certo e com o virtuoso. A gente vê as obras de arte clássica brasileira, só vejam as imagens que eu estou colocando nos vídeos. Olha como que piorou a situação. E nesse vídeo a gente vai explorar essa ligação. Porque em vez da gente só reclamar, a gente vai mostrar de como que a música brasileira passou de Vila Lobos, Bossa Nova pro funk, pra MC Pipoquinha. E com isso, como essa estética ela reflete a saúde moral da nossa sociedade, porque a gente entender o estado da música é entender o estado do Brasil, porque a música ela é o espelho do espírito do povo. E hoje, se a gente olhar para ela, há sinal claro da decadência brasileira. São.
A beleza não é só um capricho dos sentidos, mas uma manifestação da ordem divina refletida na criação. O belo está na proporção, na medida correta, na harmonia das partes. Se eu não me engano, Santo Tomás, seguindo essa linha, nos recorda que o belo é sinal do bem e da verdade, e que toda obra que se afasta dessa ordem objetiva tende à desordem moral e espiritual. Quando a gente vai aplicar isso daí à música, à arte, à arquitetura, a gente percebe que elas não existem isoladamente. Cada grau de expressão artística revela o ethos de uma sociedade, seu grau de virtude ou de decadência. A música ordenada, ela educa a alma, ela disciplina o espírito, ela prepara o indivíduo para a vida virtuosa. Por outro lado, a música desordenada, aquela que promove a cacofonia, o excesso de sensualidade, o instinto desenfreado, desordena a alma e, por consequência, a sociedade. Então, por isso que quando a gente analisa a estética de uma época, a gente pode perceber não apenas a tendência artística, mas o estado moral de todo um povo. No Brasil, por exemplo, a obra de Heitor Villa-Lobos, a Bossa Nova, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, não foram só exemplos de técnica ou de talento, mas também reflexos de um país que ainda valorizava a ordem e o refinamento. Cada nota, cada compasso era uma expressão de harmonia que deveria reger não só a música, mas também a vida social. Constatemos com isso algumas manifestações modernas de música populares contemporâneas, muitas vezes centradas em apelos carnais, músicas que exaltam prazer momentâneo e comportamento impulsivo. Cada letra, batida, refrão, exageradamente é superficial, é um reflexo direto dessa desordem. A arte abandona a proporção e a harmonia, a alma do povo ela também acaba se perdendo. Porque esse caos em sua instituição, comportamento moral, não é só nostalgia ou conservadorismo pelo conservadorismo, mas de observar que a estética é um indicador direto do estado coletivo. A música, a arte, a arquitetura, ela funciona como espelho do país. Um país que cultiva o belo e a ordem se torna um país belo, mas enquanto o país que abandona o belo, ele se entrega à desordem, à frivolidade e à degeneração moral. O belo é inseparável da ordem. A música, a arte e a arquitetura não só são entretenimento e decoração, eles são instrução moral, educação do espírito e do estado de uma sociedade. Quando a gente olha para o Brasil contemporâneo, a gente percebe que essa educação estética e logo moral foi completamente abandonada. Vamos dar um exemplo das obras da ditadura militar. Essas obras foram simplesmente feitas de maneira completamente utilitária. Não há beleza, há só concreto nessas obras. São obras que são puro concreto, que são feias. E essa feiura já demonstra como que o país já estava se degradando desde a ditadura militar. Porque os militares, como os grandíssimos traidores da pátria que são, não se importam com a estética da pátria, não se importam como o povo vê as coisas, eles se importam com funcionar, eles pensam de maneira militar, eles pensam, tem que funcionar. Logo, isso cria também em partes essa cultura do jeitinho brasileiro. Se funcionar, tá tudo bem. Isso cria essas gambiarras que nós vemos por aí. Esse jeitinho brasileiro é algo absurdo. É algo absurdo, porque isso já prova que a gente abandonou completamente qualquer preso pela estética. E bom, essa estética teve um ápice, porque quando a gente vai falar, por exemplo, do ápice da música brasileira, a gente não pode deixar de mencionar o Villa-Lobos com a obra que era rigorosamente profunda, complexa, estruturada, que representava muito mais que o talento individual dele. E era um reflexo da sociedade que ainda buscava ordem. Cada, o refinamento, o belo, cada composição dele era cuidadosamente pensada, cada melodia é extremamente harmônica e proporcional. Mas não era só Villa-Lobos, toda a música erudita, toda a música clássica brasileira, que inclusive o próprio Dom Pedro I participou, já demonstra isso. E avançando no tempo, ainda assim a gente chega à Bossa Nova, que na década de 50 simboliza o auge cultural da sociedade brasileira na República. A sofisticação, a harmonia, o bom gosto não eram só traços, atributos dessa música, mas também de uma sociedade que ainda valorizava o equilíbrio e a estética. A música como A Garota de Ipanema, vamos ver, Dindi, todas essas não eram só melodias para entretenimento, mas expressão de um espírito coletivo disciplinado, educado, que ainda era sensível à beleza. Contrariamente do moderno, que hoje em dia não há sensibilidade à beleza. As pessoas veem o belo e se sentem ofendidas, quase. As pessoas acham que a beleza é algo ofensivo. E a música, nesse sentido, ela é o termômetro da moral e da organização social. Quanto mais virtuosa, bela
estruturada, mais um povo que refletia princípio e ordem. Por isso que Villa-Lobos, Bossa Nova não surgiram por acaso, eles foram frutos da sociedade que, ainda que imperfeitamente, buscou o equilíbrio e a elevação espiritual através da arte. E por isso que é impossível dissociar estética e moralidade. O auge artístico do Brasil não apenas agradava o sentido, mas ele formou o imaginário do povo, a alma dele. Ele orientou para que a virtude e a disciplina, o Brasil daquele tempo, ele tinha uma consciência de que o belo não era apenas uma ornamentação, mas um princípio estruturante da vida social, uma manifestação da ordem que deveria regir o comportamento humano. Por exemplo, as igrejas. Você vai comparar uma igreja católica com uma igreja evangélica. A igreja evangélica ela não tem o preso pela estética que a igreja católica tem. Você vai comparar uma catedral católica com alguma igreja maior evangélica, porque eles não têm nada como uma catedral. Eles não têm esse preso pela estética, eles fazem a coisa de maneira funcional, eles não querem que a arte eleve a Deus. Eles querem que o discurso apenas, sozinho, eleve a Deus, sendo que o belo, ele eleva a Deus, porque Deus é a beleza, Deus é o bem, e o bom não se separa do belo. Então, a gente refletindo isso, é que a gente percebe que a música não é só música, é uma evidência palpável do estado da sociedade, da sua valorização do bom, do justo, do belo. Então, quando a música perde sofisticação e harmonia, a gente também pode inferir que a sociedade está se afastando desse valor essencial, permitindo que a desordem e a mediocridade se instalem em seu lugar. E nisso a gente vê que no Brasil, em termo estético-moral, a gente atingiu o ponto mais elevado, tanto com Vila Alça Nova na República, que era o reflexo da sociedade que ainda compreendia a importância do belo como fundamento da ordem e da virtude. Mas se você for ver hoje em dia com o funk, ele não tem nenhum tipo de ordem, nenhum tipo de virtude nas letras. E quando alguém tenta proibi-lo, as pessoas falam: Meu Deus, que absurdo! Vocês estão tentando proibir uma música que apenas atrapalha a sociedade. Isso é uma censura, que absurdo, a liberdade de expressão, enquanto ao mesmo tempo essas pessoas, elas pregam por isso, mas quando alguém cria algo que critica elas, elas pregam pela censura também. Mas elas não são coerentes em quando pregar censura, elas falam que censura é intrinsecamente errado enquanto pregam a mesma. E isso é a sociedade brasileira como um todo. Mas, ao mesmo tempo que você vê a decadência musical, você vê a decadência arquitetônica, você vê a decadência do povo em si, do vocabulário. Se eu vou colocar uma entrevista do Brasil antes, isso não é só saudosismo. É algo palpável, porque antes as pessoas realmente eram mais cultas. Você vai comparar uma entrevista nos anos 60 com uma nos anos 80, nos anos 80 com nos anos 2000, nos anos 2000 com hoje. O povo veio emburrecendo durante esse tempo todo. E isso só se provou com a música, com a evolução da música. Como eu já disse anteriormente, a música talvez é a expressão mais pura da alma humana. Ela comunica o indizível, ela traduz o invisível, ela forma a sensibilidade espiritual de um povo. Então, por isso, quando a música degenera, é porque o espírito de uma civilização também se encontra doente. Durante séculos, a música foi construída sobre a busca da harmonia. E harmonia, em sentido filosófico, significa ordem. Dos modos gregos ao contraponto barroco, das fugas de Bach à melodia serena de Chopin, toda a tradição musical ocidental se valorizava na busca da beleza como reflexo da ordem divina. Mas hoje o que a gente ouve é ruído, ruído disforme, letra pornográfica, melodia inexistente. O que antes era arte tornou apenas um estímulo fisiológico. Onde antes se elevava o espírito, agora se excita a carne. O funk, o trap, o pop fabricado em massa é a trilha sonora de uma era que perdeu o senso do belo e com ele o senso do verdadeiro. O ruído substituiu a harmonia, a luxúria substituiu o amor, o instinto substituiu a alma. E o pior, essa degeneração, essa degradação é vendida como uma expressão popular, como se o povo fosse um bando de idiotas que não têm dignidade de beleza, como se a cultura popular não fosse aspiracional ao sublime, mas sim aspiracional à coisa mais
besta possível, a coisa mais bobas, o povo fosse algo bobo, não o que deve agradar a Deus, mas que deve agradar a bobagem do povo. E simplesmente a gente vai comparar com a complexidade melódica e harmônica do Villa-Lobos, que ainda que moderno, ele ainda conserva a busca por transcendência e unidade com a batida monótona e repetitiva da música contemporânea. Villa-Lobos ele queria traduzir a alma do Brasil, produtor de funk que apenas traduziu o vício e a vulgaridade. Na Bossa Nova, a gente encontra a delicadeza, a intimidade, a beleza, em Tom Jobim a elegância, a proporção, suavidade. Hoje, o que há é só agressão, barulho e obscenidade, a letra já não diz nada, e quando diz é só a exaltação da imoralidade e do hedonismo. E o problema não é de gosto pessoal, o belo ele não é subjetivo, o belo ele é objetivo, porque ele está fundado na ordem, e toda a ordem tem sua origem em Deus. Aquilo que é harmonioso, proporcional e puro eleva a alma. Aquilo que é disforme, vulgar e caótico a rebaixa. Por isso que a música moderna, em vez de educar o espírito, ele emburrece. O Olavo de Carvalho ele dizia que a cultura não é neutra. A música que escuta, os filmes que se assiste, as palavras que se usa, tudo isso molda o espírito. Uma civilização que se acostuma a ritmos animalescos, letras indecentes e sons dissonantes está acostumada à desordem moral e espiritual. Isso explica, por exemplo, o PT está no poder há praticamente 18 anos, que o único que conseguiu tirar isso foi o Bolsonaro, porque o PT ele é a desordem. O Bolsonaro é outro tipo de desordem, mas ele ainda assim é uma desordem que é um pouco mais ordenada do que o PT, porque o PT ele foi causado por esse tipo de coisa, pela degeneração do belo, porque o PT ele não é algo belo, ele é algo desordenado, tão desordenado quanto o povo. O povo merece o PT e o PT merece o povo, porque o povo ele é degradado e o PT ele é a degradação. E essa degeneração do belo na música não é só um fenômeno isolado, é o reflexo da sociedade que perdeu o contato com o transcendente. Assim como a arte sacra cedeu lugar à instalação abstrata, a melodia cedeu lugar ao ruído. E no silêncio deixado pela ausência do belo, o demônio ele encontra espaço para dançar. Que é claramente pão e circo. É o clássico pão e circo romano. Só que agora, em vez de pão e de circo, é música e bebida. E fornicação. E simplesmente, enquanto isso, há algo tão belo quanto o coro gregoriano sendo entoado na catedral. Há coisas tão belas quanto uma música clássica, quanto uma música popular mais antiga, como Frank Sinatra, uma bossa nova. Essa alma que se habitua ao barulho já não reconhece o som da harmonia. É a geração que cresce ouvindo caos e ela aprende a amar esse caos. Por isso que a esquerda cresceu tanto nos últimos anos. Porque a gente não tem mais estética, a gente não tem mais nada. A gente tem o feio como ideologia e a gente não restaura o belo. Nenhuma civilização pode voltar a ser grande sem restauração do belo. O feio, no mundo moderno, ele deixou de ser um acidente. Ele acabou se tornando um princípio, porque antes se buscava o belo como reflexo da ordem divina. Agora é glorificado disforme como símbolo de liberdade. O belo ele foi declarado opressor, elitista, burguês. A feiura virou virtude e a desordem, bandeira. A estética moderna, ela não é neutra. Ela é militante. É um manifesto como contra o ser, contra a forma. Ela é a negação da forma. É uma revolta contra a própria natureza. O artista moderno, ele não quer criar, ele quer destruir. Ele tem o mesmo princípio dos comunistas, a inveja. Ele não quer revelar o esplendor da criação, quer zombar dele. E no lugar da beleza que eleva, ele exibe o grotesco que degrada. E a maioria dessas obras, ainda assim, são lavagem de dinheiro, mas, ainda assim, o fato é que a feiura virou doutrina. Chamam de arte conceitual, mas o conceito é quase sempre o mesmo. Negar a transcendência, abolir o sentido, ridicularizar o sagrado. O homem moderno olha para a Virgem de Rafael e sente tédio, mas contempla um vaso de urina numa geladeira, porque não porque acha belo, mas porque teme parecer ignorante. Essa inversão de valores não é só estética, é espiritual. A beleza sempre foi uma manifestação do bom e do verdadeiro, do bem e do verdadeiro, quer dizer. Mas o feio, pelo contrário, ele expressa a desordem, o pecado. O demônio, por essência, é o pai da feiura, porque a feiura é a ausência da beleza, tal como
o mal é a ausência do bem. E o demônio, como é o pai do mal, é o pai da feiura, porque é ele que inspira o homem a amar o que é disforme, a rir do belo, a insultar o sagrado. E a arquitetura brutalista, por exemplo, ela traz isso em concreto. E é o mesmo princípio do funk da arte contemporânea. É a recusa da ordem, a parede fria, o ângulo seco, a ausência do ornamento, tudo comunica o vazio interior do homem moderno. Antes, onde se elevavam catedrais que apontam para o céu, hoje se ergam blocos que esmagam o homem e abafam o espírito. A civilização moderna chama isso de funcionalidade, mas nada é mais funcional do que o demônio, do que a superstição da beleza. Porque o belo educa a alma, e a alma educada no belo resiste ao feio. Quando o homem deixa de contemplar a harmonia, torna-se incapaz de reconhecer a verdade. E, simplesmente, como Olavo dizia, toda arte verdadeira é uma forma de acesso, um caminho de elevação espiritual, mas o artista moderno, embriagado pela ideologia, quer apenas chocar, ele confunde o inusitado com o genial, o obsceno com o profundo, o absurdo com o autêntico, e assim o feio acaba se tornando uma ideologia, a doutrina que afirma que nada tem forma, que tudo é subjetivo, que o caos é a liberdade, é a filosofia da serpente aplicada às artes. Sereis como deuses, criando um mundo que, a partir do nada, sem ordem, sem critérios, sem Deus. Mas o feio, ele não acaba libertando, ele escraviza, ele prende o homem na matéria, ele impede ele de olhar para o alto, ele é como um peso que fica no pescoço do homem, que impede ele de olhar para o alto, só deixa ele olhar para baixo. A alma alimentada pelo grotesco se torna grotesca. E quando toda uma civilização aprende a amar a feiura, é sinal de que ela já esqueceu o céu. Somente a restauração do belo poderá redimir o espírito moderno. Não se trata de voltar ao passado, mas de reencontrar o eterno, aquele esplendor que nunca envelhece porque já é reflexo do próprio Criador. Mas, bom, vocês vão pensar, mas tudo bem. Mas o que que causou esse fator também, além desses fatos que eu falei? Vamos ser bem honestos. Essa destruição não é um fenômeno acidental ou natural. Ela é consequência direta da ascensão da esquerda e do comunismo e do marxismo cultural. Desde meados do século XX, começou a moldar a educação, a mídia, a produção artística, segundo princípios utilitaristas, relativistas e, sobretudo, antiestéticos. A esquerda assumiu o papel de reprogramar o gosto, o espírito e a alma do povo. Ela substituiu o refinamento, a ordem, a proporção pela banalidade, porque isso é parte do que os soviéticos fizeram para instaurar o comunismo, o plano do comunista internacional. Pelo grotesco e pelo barulho, cada elemento da degradação estética, do design urbano, desleixados às músicas sem estrutura ou harmonia, é resultado dessa ação deliberada de enfraquecer o senso do belo e do virtuoso, transformando a sociedade em terreno fértil para a mediocridade. Os comunistas entendem que a estética é moral. Se o belo é ignorado, a harmonia e a produção são desprezados, o espírito coletivo se degrada. Isso se vê claramente em produção artística recente. E ainda assim não é só o meu gosto pessoal, é princípio objetivo de estética que estrutura o padrão humano. Mas a culpa não é só dos esquerdistas. Esses grupos que se dizem religiosos, como esses evangélicos, eles não resgatam a ordem e a estética, esses cultos, música e liturgia, muitas vezes eles reproduzem a mesma mediocridade que a esquerda promove na sociedade civil. E ainda assim, enquanto os católicos eles procuram refinar o espírito coletivo, que é o que a gente tenta ver, hoje em dia, até infelizmente com a RCC, a gente vê entretenimento sem proporção, música espiritualizada, que prioriza emoção barata e espetáculo em vez de harmonia e beleza. E isso é culpa dos evangélicos. Esses protex ajudam involuntariamente a naturalizar essa vulgarização estética, tornando a feiura quase que aceitável. Aí a gente vai ver também as missas novas com quase que o mesmo problema, essa missa protestantizada. E a esquerda e os comunistas, que por sua vez incentivam a massificação da feiura, cada escola, cada programa de TV, cada canção que ignora a proporção, a harmonia no sentido estético é uma estratégia para enfraquecer o senso moral e social. Ao destruir o belo, eles destroem a referência ética da população, que torna o feio não apenas normal, mas desejável. A estética deixa de ser um farol para a alma e se torna apenas um adereço emocional sem função educativa, sem virtude, sem propósito. Portanto, essa degradação brasileira da música, da arte, da arquitetura não é natural, é deliberada, é uma guerra contra o belo. É travada pela esquerda e pelos seus agentes comunistas, mas também tolerada por protestantes que não confundem a ligação inseparável entre estética e moralidade.
O resultado é uma sociedade que perdeu referências, um povo ao que abandonar o senso de virtude, ao abandonar o belo, ele também abandona a si mesmo. Recuperar a estética é recuperar a alma da nação, é restaurar a capacidade de julgamento moral, é reconstituir a virtude coletiva que sempre fez o Brasil florescer nos seus momentos mais brilhantes. E se olharmos atentamente, percebemos que a esquerda, na sua tentativa de nivelar tudo pelo mais baixo denominador, não se limita a destruir padrão estético. Ela destrói referência moral. Ao banalizar o feio, ao glorificar o grotesco, ao tornar o imediato mais importante que o duradouro, esses esquerdistas criam uma sociedade que não só aceita a mediocridade, mas a cultiva como norma. E essa degradação estética promovida pela esquerda e pelos comunistas não surgiu por acaso. Desde os primeiros anos da Internacional Comunista, havia claros planos para minar os valores culturais e morais das sociedades consideradas burguesas. Documentos históricos mostram que um dos objetivos centrais era a transformação da cultura popular. O ataque ao belo, a harmonia, a ordem não era só uma consequência, mas uma estratégia deliberada. A arte, a música, a literatura, até a arquitetura deveriam ser usados como ferramentas de alienação para corroer o senso crítico e enfraquecer o espírito da população. Então, se a gente recuperar o belo, não é só um ato cultural, é um ato moral. É restaurar a alma coletiva do povo. É estabelecer parâmetros claros para que o ordenado, virtuoso, educar o espírito de maneira que ele possa reconhecer a verdade e o bem em todos os âmbitos da vida. E como nos ensina Santo Tomás de Aquino, a ordem do belo reflete a ordem de Deus na criação. Então, a restauração da estética é inseparável da restauração da moralidade e da vida social. Sem ela, a sociedade permanece à deriva, vulnerável a manipulações ideológicas, à superficialidade, à ganância generalizada. E no Brasil, o legado desses comunistas malditos se cristalizou através do Foro de São Paulo. Ele foi fundado como uma articulação de partidos e movimentos de esquerda latino-americanos. O Foro se tornou um espaço para coordenar estratégias culturais e políticas, buscando implantar valores que promovem relativismo, desordem moral e estética degenerada. A influência do Foro não se restringiu à política, ela se infiltrou em escolas, universidades, na mídia, na produção musical, e ela simplesmente incentiva os padrões que a gente discutiu pelo vídeo, que priorizam o efêmero, o vulgar e o curto prazo. E nesse contexto que a gente compreende a relação entre a estética e o poder ideológico, a corromper a cultura, os comunistas ele não só enfraquecem o senso de beleza, mas eles minam a capacidade da sociedade de reconhecer valor universal como a justiça, a virtude e a ordem. Quando a estética é banalizada, a moralidade se torna relativa, e a sociedade ela passa a aceitar comportamentos e produtos culturais que antes seriam rejeitados por qualquer povo que valorize a harmonia e o bem comum. E esse efeito é multiplicado pelos evangélicos, que, embora não sejam políticos, eles contribuem involuntariamente para esse processo, porque eles adotam práticas estéticas superficiais, músicas desordenadas, tempos, não desordenadas, mas ruins, templos focados em espetáculo. Eles reforçam as visões do que é feio, caótico e o imediato são aceitáveis. E essa convergência entre a esquerda política, os comunistas e os evangélicos, que mesmo ambos sendo antagonistas, ainda assim eles têm o mesmo, eles acabam tendo em comum a destruição da estética e o anticatolicismo. Eles ignoram o belo e internalizam o feio como norma, que prepara terreno fértil para a manipulação ideológica e cultural. Então, essa decadência da estética brasileira não é acidente nem simples consequência de mudança de gosto, é um produto de um processo histórico e político que é cuidadosamente planejado por organismos de esquerda, como a Internacional Comunista, que foi implementado regionalmente através do Foro de São Paulo. A destruição da harmonia, a vulgarização da música e a banalização da arte refletem uma estratégia de longo prazo, enfraquecer o espírito, minar a moralidade e tornar a população mais suscetível a ideologias degenerativas. Então, a gente não tem que só re recuperar isso por capricho cultural, a gente tem que recuperar por uma necessidade moral e civilizacional. A gente tem que restaurar o sentido do que é belo, restaurar a capacidade da sociedade de discernir o justo, o virtuoso e o correto, enquanto se fortalece a alma coletiva contra os planos de degeneração impostos por forças ideológicas externas e internas. E a conclusão que dá para chegar com base nisso é que
Se nós continuarmos ignorando a estética, ignorando tudo isso, a gente vai só cair mais nesse buraco de antiestética, vai cair mais nesse buraco de PT, vai cair mais nesse buraco de esquerda, vai só destruir o país. Para a gente começar a restaurar esse país, a gente tem que começar pelo que a gente pode mudar. E o que nós podemos mudar é a estética. A gente pode voltar a recuperar a estética. Utilizem-se da estética como arma. E não porque a estética é uma arma em si, mas porque ela reordena o povo. Se o povo voltar a valorizar a estética, ele volta a se reordenar. Porque se o povo começa a ver o que é bonito, se as almas começam a perceber que as coisas têm beleza, vai acabar a parte desse niilismo brasileiro, não niilismo, dessa apatia. Que o povo brasileiro é apático, infelizmente. Mas em suma é isso.